Boa noite para quem está aqui na nossa live do projeto Resenha Mastermind de Hipnose. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo no YouTube a gravação desse vídeo ou ouvindo no nosso podcast. Hoje vamos para um tema muito especial. Feito é melhor que perfeito não feito. E hoje a nossa convidada é uma das gestoras aqui do projeto, a Nayara, personal trainer, que faz hipnose super fantástica. E hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui numa mesa de bate-papo com o Luciano, o Thiago, o Ed, e vamos explorar um pouco esse tema. Nay, para passar para você, eu já deixo aqui um pressuposto da PNL que diz o seguinte: não existe fracasso, existe feedback. Isso vem de encontro com feito é melhor do que o perfeito não feito? Olá, para quem está ao vivo aí, boa noite. Obrigada pelo convite, né, de participar aqui, um pouco mais focado nessa parte tão especial. Essa frase, ela surgiu desde uma conversa nossa que a gente teve aqui na resenha, né? O feito é melhor que o perfeito. E aí o Luciano falou, cara, quem discordar dessa frase não é possível. Só que aí, estudando, eu vi que tem vários fatores essa frase e realmente vai ser um bate-papo aqui, porque nada é tão, como que eu posso dizer, o que é certo para você pode ser que não seja certo para mim. Eu acho que aí depende da personalidade e de vários fatores também. Essa frase, pelo que eu pesquisei, ela foi uma afirmação, né, baseada no general americano George Patton, da Segunda Guerra Mundial. Quando ele estava bolando um plano, ele falou assim: um bom plano executado rigorosamente agora é melhor que um plano perfeito executado na próxima semana. E, de fato, foi o que resolveu a situação no momento, né? Então, o que é exatamente feito e perfeito, no caso, para mim e para Gisele, no caso, que é dentista, né, que trabalha com PNL e tudo mais. O que eu, Nayara, coloco como principal tema. O que te impede de fazer? O que te impede de fazer? Caso o perfeccionista, né, a pessoa que é muito perfeccionista, ela não faz, ela não quer fazer nunca, porque se eu não for fazer perfeito, então não é gente, como que eu posso dizer? Se não for para fazer perfeito, então eu nem quero fazer. Ou no caso a gente ficar naquela comparação. Não, tal pessoa faz melhor que eu, tal pessoa ela ministra melhor que eu, tem um vocabulário melhor que eu, fala tantas línguas e tal, então, portanto, eu vou ficar na minha zona de conforto, né? E a espera do momento ideal. Poxa, talvez ano que vem eu faça. É melhor fazer agora não, porque agora não tem um tempo e tal, e aí a gente começa a colocar desculpas para nós mesmos, né? Para a gente não fazer o que tem que ser feito. E aí a minha conclusão, no caso, o bem feito é melhor que perfeito, ou feito ou perfeito pode ser a soma de muitos, porque eu acho que depende também da personalidade de cada. No caso da atividade física, muita gente fala assim: eu não vou fazer atividade física agora, ou então vou começar ano que vem ou na segunda-feira. Ou então a pessoa já tem um programa de treino diário, de segunda a sexta-feira, e por conta de estar frio, por conta, sei lá, tem que fazer janta, tem que fazer aquilo, a pessoa não se programa, ela não se prepara, e aí qualquer coisinha tira ela do foco, né? Entra na procrastinação. Então, assim, neste caso, no caso, pelo que eu entendo pelos meus alunos, eu acho que é bom ele fazer, ele ir. Por mais que naquele dia ele não esteja muito bem, naquele dia ele esteja cansado, naquele dia ele esteja, o trabalho foi muito extenuante. Se ele não for, ele vai abrir outras tréguas para as próximas vezes. Então, eu não fui semana passada, e aí uma coisa acarreta a outra.
Eu não fui semana passada, tá, essa semana eu posso comer besteira. Ah, então na outra semana também posso faltar. Faltei semana passada também, que custa? Que nem na quarentena. Ah, já estamos em quarentena, já estou fazendo nada mesmo, vamos comer. Depois a gente paga tudo isso. E aí você vê que o preço é bem maior. Então, nesse caso, eu acho para você não quebrar a tua rotina, você ir mesmo assim. Eu vou fazer atividade física mesmo assim. Eu não vou fazer com aquela mesma vontade, com aquele mesmo prazer do dia a dia, mas eu vou fazer. Eu estou indo, cuidando de mim. Eu não vou ter aquela sensação de perda, sabe? Então, eu acho que essa frase ela caberia para pessoas e pessoas. E tem aquela pessoa que assim, eu não vou fazer, não tô afim de fazer, vou fazer semana que vem. Ou então vou fazer menos, como que eu posso dizer? Vou fazer o que dá para fazer, porque o feito é melhor que o perfeito, então vou fazer isso. Eu faço de qualquer jeito. Então também tem esse lado, a pessoa que ela faz de qualquer jeito. Tipo, eu acho que no meu caso, por exemplo, para estar fazendo essa live, eu me senti assim, se vocês não me jogassem, no caso, vamos, Nayara, não sei o que, me motivassem a estar aqui, eu também viveria procrastinando ainda mais. Talvez eu não estaria aqui esse ano. É muito difícil falar em lives e tal. Então, para mim é desafiador tudo isso, né? Até agradeço vocês por me colocarem nessa... Ainda bem que eu tenho amigos como vocês para me colocarem nessa fase, nessa situação. Para te jogar na fogueira, então... acender o fósforo e jogar. Isso mesmo. Então, gente, até passo para vocês, qual que é a opinião de vocês? No caso, o Thiago já abriu o microfone. Porque, assim, para mim, na verdade, existem esses fatores, né? De identidade, tal, personalidade. Eu acho que essa frase não serve literalmente para todo mundo. Eu acho que teria que estudar ela um pouquinho, porque, no caso, para mim, está servindo muito nesse momento, né? Se não fosse assim, não, esperar o momento certo. Que momento certo? Qual que é o momento certo? Então, para mim, essa frase, nesse momento, ela é super importante, é super válida. No teu caso, Thiago, você acha que para quem não seria válida essa frase? Ou ela se coloca para todas as pessoas? Boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde para o pessoal que está no YouTube. Espero que vocês estejam gostando. Vocês já entraram no nosso canal no Telegram, t.me/resenha underline hipnose. Não lembro o resto, eu ia falar o nome aqui, mas eu acabei esquecendo o endereço completo. O Ed, olha aí, qual que é o endereço completo. Mas eu acho que é resenha underline mastermind. Mas enfim, daqui a pouco vocês entram no Telegram. Eu acho que tem duas frases, Nayara, que são meio antagônicas e que cada uma delas serve para um perfil psicológico específico. Trazendo aqui os perfis psicológicos, o nosso querido Herberto, que está sumido, puxão de orelha aí no Herberto pelo sumiço, nos apresentou aí semanas atrás. Na última, no HDI pelo menos, né, que é a ferramenta que eu conheço, existem várias ferramentas de análise de perfil psicológico baseados, né, nos estudos do Carl Jung. A última letra fala um pouquinho sobre o perfil das pessoas, né? Tem os J's e tem os P's. O J é aquela pessoa que quer tudo muito organizado, tudo muito estruturado, para que ele possa dar o primeiro passo. E o P é o contrário, né? Aquele cara que às vezes não tem quase nada estruturado, nada certo, e dá o primeiro passo. E então eu acho, a outra frase que eu falei que existe, né, a frase que a gente está estudando e trouxe aqui é: perfeito é melhor do que o perfeito não feito. Mas existe uma outra frase que diz o seguinte: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Eu acho que tudo que merece ser bem feito, é para os P's. Porque os P's, às vezes, eles são tão largados, eles estão tão descolados, acham que eles vão conseguir ir se virando. Eu vou começar, se vier uma questão, eu dou uma driblada para cá. Se vier outra questão, eu dou uma driblada para cá. E às vezes ele até consegue ter sucesso, porque às vezes as questões que aparecem são questões pequenas, pontuais, que ele consegue realmente driblar.
Mas quando o negócio começa a subir de nível, quando o negócio para de ser, sabe, uma coisinha simples e começa a ter um grau de dificuldade maior, esse P ele tende a fazer, abre aspas, mais cagadas na vida. Por essa questão de não se organizar, não se preparar. Toca para mim que eu resolvo. Só que às vezes tocar para mim que eu resolvo nas coisas do dia a dia é mais simples. E em coisas um pouquinho mais com mais complexidade, a chance, sabe, dele fazer cagada e der um erro e ele se complicar é grande. Então, para os P's, eu acho que é a frase: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito, casa mais. E para os J's, que é aqueles já que, nossa, eu preciso... vamos pegar o nosso contexto de hipnose, né? O J, ele fez 10 cursos de hipnose, 10. Todos os cursos que você pensar, fez Delisla, fez Crash, fez Pyong. Você vai pensar de nome aí, com o pessoal que já passou por aqui. E a hora que ele fez os 10 cursos, ele para e fala assim, eu acho que eu preciso de mais um curso para eu estar preparado. Eu ainda não estou preparado. Eu preciso... A hora que eu fizer aquele outro curso ali, aí eu vou estar preparado. Aí ele faz... Aí lá nesse curso alguém fala alguma coisa, uma técnica diferente. Você precisa de fazer... Alguém fala de não verbal, né? Já que a gente teve não verbal semana passada do Google. Aí ele descobre na 11º curso dele que tem a hipnose não verbal. Ele vai falar assim, eu preciso fazer esse curso antes para eu me sentir preparado. Ele quer muito perfeito. Ele não se permite fazer o feito. Ele tem que estar sempre o perfeito. Ele demora muito a dar esse primeiro passo. Então, para os J's, fazendo essa análise do perfil psicológico, aí eu acho que essa frase cabe melhor. O feito é melhor do que o perfeito não feito. Então, eu acho que vai muito da análise do perfil psicológico para a gente encaixar a melhor frase. É isso que você acha, Gisele Raposo? Pois é. E aqui a gente está falando de tantas frases e eu trago mais uma terceira, hein? Aqui a gente está cheio de frases hoje. Daqui a pouco o Luciano vai começar a anotar essas frases aí, porque daqui a pouco ele já sabe que a gente vai jogar no colo dele, né? Eu acabei de anotar foi exatamente o que eu fiz, eu vim para frente para anotar. Ele já entendeu que eu vou jogar essa terceira frase no colo dele também. Existe uma terceira frase que diz assim, o perfeito nasce tarde. E isso vale para os dois perfis psicológicos, tanto aquele que é não, deixa a vida me levar, eu vou resolver, deixa aqui, toca para mim que eu resolvo. E também para aquele que quer sempre o perfeito, o perfeccionista padrão. E já que a gente está no mundo da hipnose, aqui são 3 crenças que a gente pode instalar para o bem, para ajudar, para impulsionar aquele cliente, ou que a gente vai trabalhar para tirar aquela crença, ou amenizar, ou melhorar, ou dar uma calibrada nela. Porque são crenças que, por muitas vezes, vão barrando a pessoa de fazer isso que o Thiago acabou de falar. O extremo perfeccionista, que ele só quer... Não, peraí, falta esse curso, agora eu vou fazer agora... Não, tem que fazer aquele curso antes de eu ir para uma street hipnose. Porque como que eu vou chegar na street sem saber hipnose não verbal? Tipo, dificilmente ele usaria uma hipnose não verbal lá no churrascão da família. Mas ele precisa fazer mais um curso para poder começar. Então, são crenças que, às vezes, estão impedindo tanto o terapeuta quanto muitos clientes que chegam para o terapeuta. Luciano, quantas outras crenças? Você quer acrescentar uma 4ª frase aqui? Eu acredito que eu não vou acrescentar uma frase, mas vou acrescentar um conceito, que é assim, uma frase solta não vale de nada. Você precisa ter um contexto. Tudo que a gente falou até agora, cada um trouxe um contexto para cada uma dessas frases. E se eu soltasse o feito é melhor que o perfeito, seria uma coisa. A hora que a Nayara trouxe o contexto dela, mudou completamente o significado. E assim aconteceu quando o Thiago trouxe tudo que merece ser feito, merece ser bem feito.
Se ele tivesse só soltado essa frase, teria um significado. Quando ele trouxe uma explicação, um contexto para isso, mudou completamente o significado. E aí agora a Gi fez a mesma coisa. Falou, o perfeito nasce tarde. E ela trouxe, a hora que ela trouxe o significado, trouxe o contexto, isso muda o jogo. Então aqui, mais do que a gente falar de uma frase de efeito, eu acho que a gente está falando de um contexto para você aplicar para a tua vida. Então, preste atenção no que a gente está falando, tire aquilo que faça sentido para você e aplica o contexto com a frase que você quiser. A frase que significar aquele contexto, tanto faz. Você pode falar assim, se esse significar o contexto, tá ótimo para você. E eu acredito que dê para a gente consolidar tudo que a gente falou, uma parte do que a gente falou até aqui, que é faça. Faça o melhor que você pode agora, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Aí sem querer eu jogo mais uma frase para todo mundo. E essa, se não me falha a memória, alguém já me falou o autor dela, mas se não me falha a memória é o Cortella. Se não for ele, eu tô dando créditos aí, mas é de alguém desse ramo aí. Então faça o melhor que você pode agora, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Por quê? Chegando ali nos dois tipos de pessoa que o Thiago trouxe, se você faz e não liga para nada, você tá errado. Você não está fazendo o melhor que você pode. Você só está fazendo. E fazer por fazer é como você andar sem direção. Você não vai chegar em lugar nenhum. E se você for para o outro tipo de pessoa que elabora tudo antes de fazer, você vai perder o time. Você é aquele corredor que tem que conhecer cada centímetro da pista antes de dar a largada. Aí todo mundo já deu 3, 4, 5, 10 voltas na sua frente e já era. Você não tem mais chance. Então você tem que estar bem ali no meio termo. Você tem que fazer o melhor que você puder agora. Então sai. Não conheço a pista, eu vou ir. Eu não vou ir no meu 100%, mas eu vou ir. E vou me adaptando no meio do caminho. Porque no meio da pista, depois da primeira volta, eu conheço a pista. Aí eu ponho o pé fundo no acelerador e vou. Isso você vai ver em qualquer negócio. Eu vou sair um pouquinho da hipnoterapia, eu vou ir para o mundo corporativo, o mundo como um todo. Em qualquer área que você for ver. Nada começa perfeito. A Apple não começou perfeita, a Microsoft não começou perfeita, a Coca-Cola não começou perfeita e nenhuma outra empresa começou perfeita. Todas elas começaram o melhor que elas podiam, na garagem da casa, no prédio vizinho, no quintal, num quartinho, na escola, mas começaram. No fundo de uma drogaria que começou a Coca-Cola e foi indo. E aí, conforme eles foram progredindo, eles foram melhorando e adaptando e evoluindo. E aí, agora, quando a gente traz isso para dentro da terapia, eu vou pôr em 2 pontos. A pessoa que está estudando e acha que ela só vai estar pronta na hora que ela fizer todos os cursos, eu sinto que dizer, você nunca vai estar pronto. Você vai ser o cara que mais sabe e que não faz nada com isso. Conhecimento que não é aplicado não vale de nada. Você vai ser um cara que tem tanto conhecimento, tanta obesidade mental, que a hora que você sentar para conversar, você vai saber conversar de tudo de hipnose, mas na hora de aplicar, você não sabe aplicar em nada. E aí, cara, dane-se o tanto de curso que você sabe, dane-se o conhecimento, você não está fazendo bem nem para você, nem para ninguém. Você só está acumulando. E essa não é a jogada é compartilhar. E aí eu vou também para o lado do cliente. Quantos clientes acham assim, eu não estou no momento ainda de procurar alguém para me ajudar, porque eu ainda não cheguei em tal nível, ou ainda não consegui tal coisa, ou ainda não aconteceu isso. Ou tem uma crença aí que fala assim, mas eu não preciso de ninguém, eu sou aquele cara que sofre sozinho e ninguém precisa saber. Ou aquela pessoa fala assim, não, eu não tô tão mal assim para precisar de ajuda. E aí ele cria uma justificativa para não melhorar. E aí eu acredito que encaixa perfeito nisso. Ele está esperando, está no ponto perfeito, tá ali no momento H, na hora H, para que aconteça. Não, a hora H só chega quando você já começou a fazer. Isso em qualquer coisa. Se você pôr numa relação, você nunca vai se aproximar da pessoa para chegar no beijo com ela, por exemplo, ali no primeiro passo, se você não se aproximar dela. Então não adianta falar assim, não, eu só vou me aproximar na hora que eu for dar um beijo. Isso não vai acontecer. Você nunca vai chegar no beijo porque você nem fez a primeira etapa, que é começar a aproximação. Então, o que eu quero entender assim, o máximo que eu quero consolidar agora, pega o contexto e aplica para você, da sua forma. Não importa a frase. A gente trouxe várias frases que querem dizer as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, pega aquela que se encaixar melhor com a sua personalidade, com o seu jeito,
e aplica. Para mim, o feito é melhor que o perfeito foi uma frase que virou muito a minha chave. Por isso que eu fiz até aquela brincadeira que a Nayara citou no começo, que eu falei assim, gente, quem não concorda com essa frase, sai daqui que não merece estar aqui no grupo, não. Brinquei com o pessoal, porque realmente virou uma chave muito grande em mim. Eu era o tipo de cara que chegava e falava assim, eu só vou começar quando eu tiver microfone, câmera, iluminação, setup, aí eu vou ter que ter fundo, vou ter que ter isso, aquilo. E, cara, aí foi mudando. Agora, na pandemia, eu mudei tanto que eu comecei sem ter nada. Eu tinha meu computador. Aí depois eu fiz um fundo, aí depois eu comprei isso, aí foi para iluminação, foi para não sei o que. E aí eu fui construindo. Se eu não tivesse começado, eu não ia construir. E aí, a hora que eu construísse, ia ser tarde demais para começar. Então, eu queria deixar isso. E cadê o Ed? Achei o Ed. Comenta aí, meu cara. Não, vou comentar assim. É baseado até em cima do que você falou, do que o Thiago falou, e da Nai. Só esperando minha cachorra parar de latir aqui, né? Ver se ela deixa eu participar bem na hora que eu vou falar. Mas tudo bem. Cara, eu sou muito da linha do existencialismo, né? A linha do existencialismo é aquela linha que não tem teorias, não é muito focada em teorias, né? E o existencialismo ele trabalha muito a questão até da comparação, né? Da experiência vivida mesmo, né? E enquanto todo mundo estava falando, eu só pensava em um cara, acho que todo mundo sabe quem é, Thomas Alva Edison. Né? Todo mundo conhece a história dele, né? Todo mundo sabe que ele errou, uns falam 1.500, outros falam 10.000 vezes, né? Qual que é o ponto aqui? Né? Até ancorando o que a Gisele falou sobre as falhas, né? Um pressuposto. Qual é o pressuposto, Gi? Da falha? Não existe fracasso, apenas feedback. Apenas feedback, ou seja, é resultado. A falha é um resultado. Como é que eu vou saber se isso vai dar certo ou não se eu não tentar, né? E eu gosto muito de histórias, né? Eu gosto muito dessa questão que Sócrates faz, que Jesus faz, né? Que é a questão da parábola, da metáfora, né? De jogar para cima e cada percepção realmente pegar aquilo que realmente mais se adequa ao seu mundo, né? Ao seu psique, né? E eu gosto muito da história não sei se alguém sabe dessa história, da floresta pegando fogo, né? O cara tava passando próximo da floresta e aí um cara saiu da floresta, tava pegando fogo, né? E aí perguntaram para ele o que tinha acontecido. Ele falou, não, é porque tem um bicho estranho lá dentro, lá, e esse bicho estranho colocou fogo na floresta, né? Então não vá lá, né? E aí o pessoal que recebeu essa informação realmente não foi para a floresta, não foi saber o que realmente estava acontecendo, qual que era a origem do fogo, e voltou para sua tribo, né? Falando, olha, tem um bicho lá que realmente colocou fogo na floresta. E passaram-se gerações, até que se concretizou uma crença que ninguém pode ir nessa floresta, porque nessa floresta existe um bicho lá dentro que coloca fogo na floresta, né? E até que um determinado dia, um dos integrantes da tribo realmente foi lá e viu que não era nada de bicho, não era nada de estranho, era algo natural, né? Como ali era um clima muito seco, era a própria natureza, né? Que tinha focos de incêndio, ele foi lá, apagou e acabou a crença, né? O que eu quero dizer com essa parábola, com essa historinha que aparentemente não tem nada a ver, né? Como é que eu vou saber realmente qual que é o meu medo se eu não enfrentar o meu medo? Qual é a minha objeção? Por que eu não coloco em prática o projeto que eu tanto sonho? Né? Pô, se eu tenho esse projeto, como é que eu vou saber se ele vai dar certo ou não? Vamos tentar, né? Partindo do pressuposto dos peneleiros, né? A gente tem 2 masters em PNL aqui, se tiver mais outros aí, se identifica por gentileza. Mas a gente é muito bem, tem um background muito bacana aqui de PNL que diz que a falha é um resultado, né? Por que não tentar? Por que não realmente verificar se essa objeção ela é concreta ou não? O que será que tem do outro lado? Vamos verificar, vamos lá ver se realmente não dá para fazer, vamos trabalhar para que realmente a gente possa contornar essa objeção. E se tem uma coisa que eu gosto, é de contornar a objeção. Entender o porquê que tem essa objeção, de que forma eu posso contornar essa objeção, de que forma eu posso ultrapassar essa objeção, de que forma eu posso ultrapassar esse limite, de que forma eu posso atingir o meu objetivo, né? Desde que algo seja ecológico, seja de bem para mim e bem para todos, né? E eu acredito que a minha contribuição nesse sentido por que não fazer? Por que não tentar? Né? O que me impede? Será que é só eu mesmo? Será que é só minhas crenças? Será que realmente tem um bicho lá colocando fogo na floresta? Ou será que é apenas algo natural?
né? E para fechar aqui a minha participação, né, que minha bebê veio pro meu colo aqui, a Nayara falou uma coisa muito interessante a respeito de comparação, né? A gente sempre compara do lado negativo, né? Ah, eu não vou falar aqui sobre PNL não, porque minha formação em PNL, no meu caso, é básica e tem 2 Master em PNL. Ah, não vou falar aqui sobre Freud não, porque tem psicanalista. Ah, não vou falar aqui sobre atividade física, porque tem a melhor personal trainer do estado de São Paulo e do Brasil aqui na live, que é a Nayara. Por que não? Por que eu não posso dar a minha contribuição naquele recorte circunstancial que eu sei, naquilo no meu mundo? Por que não? Talvez o que eu fale aqui possa criar insights de algumas pessoas, talvez pela simplicidade, talvez pelas historinhas aparentemente desconexa, pode criar uma centelha e a pessoa realmente pode startar a vida dela. E geralmente na minha vida sempre foi assim, né? Na simplicidade da historinha, a pessoa falou assim, opa, eu vou pegar essa história, vou colocar em prática e vai dar certo. Isso já aconteceu várias vezes. E como eu disse, eu sou um existencialista de praxe, de padrão, né? E eu vivo de insight, né? Ou de âncoras, ou de eureka, né? Então, geralmente eu coloco em prática para saber o que vai dar. Se der errado, eu volto e faço que nem Thomas Edison, vou tentar corrigir as objeções e colocar em prática novamente, né? Gi, contigo. Perfeito. E aqui, ó, falando em perfeito, perfeita colocação. E aqui a gente tem 2 comentários, um do Adalberto e o outro do Gouveia, que embora comentários separados, a gente consegue uni-los em um só. Adalberto diz o seguinte: o perfeito é sempre relativo. O que ontem era considerado perfeito, hoje pode ser considerado falho e obsoleto. E o Gouveia traz uma reflexão, uma pergunta. O que seria perfeito? Porque muitas vezes o perfeito para você não é o perfeito para mim, não é o perfeito para ele, não é perfeito para a Nayara. Então, ele é muito subjetivo. E, Nay, dentro dessa subjetividade do que é perfeito, o que você traz para a gente? Bom, Gi, perfeito é aquilo que você consegue fazer de coração, de alma, e que traga uma satisfação pessoal. Para mim, o perfeito é isso, sabe? Conheci para uma pessoa, a Elaine, cara, uma pessoa obesa, uma amiga dela me marcou no Instagram, falou para meu Instagram e tudo mais, e daí eu falei assim, deixa eu ver quem é essa moça, né? Fui ver lá, ela tava com 100 e poucos quilos, o objetivo dela é perder, acho que 40 quilos, se eu não me engano, até final do ano, uma coisa assim. E eu fiquei curiosa, né? Falei, como que você tá fazendo e tal? Tem academias aí? Como você tá treinando, né, na sua cidade? Na quarentena e tudo mais? Ela, eu tô fazendo dança. E daí eu falei, não, mas que legal, né? Tá tendo aula de dança? Não, eu pego uma música, coloco lá e eu danço o que eu quiser. Caraca, um tapa na minha cara, já essa daí. Aí depois, mas como você fez para emagrecer e tal? Você fazendo intermitente, uma coisa que eu super admiro muito, estudo sobre jejum intermitente, não sei quem já ouviu falar. Para mim, assim, é o melhor jejum. Outra hora eu falo isso com vocês. Acho que é uma das melhores dietas para você começar a emagrecer, é o jejum intermitente. E, pô, uma pessoa leiga, assim, sabe, que não tá acostumado com a vida de treino e tudo mais, ela vem e fala, estou fazendo jejum, eu dei uma pesquisada sobre isso e estou fazendo. Mas quanto tempo você faz? Achei que era 6 horas, 24 horas, 2 dias de jejum intermitente. Falei, cara, uma pessoa dessa, cara, pra mim, sabe, assim, ela abriu meu mapa também. Cara, você tem que fazer o seu melhor, aquilo pra ela é o melhor dela. Agora, como você não se comove com uma coisa dessa? Como você não se comove com alguém que quer se ajudar? Você ajuda quem quer se ajudar, concorda comigo? Então, acho que tudo é uma coisa, unir uma coisa só. Eu falei várias coisas aqui, mas acho que entra no que a Gi falou pra mim. Então, assim, o perfeito, pra mim, seria você fazer o que você tem no momento, igual o Luciano falou. O que eu tenho agora pra fazer? Eu tenho o limão, minha limonada. Então, nesse caso, pra mim, é uma pessoa que eu super admiro e eu ganhei um puta aprendizado com isso. E por que não ajudar uma pessoa a cumprir o objetivo dela, entendeu? Nesse sentido. Então, para mim, é isso. É relativo, como o Adalberto, né, que falou.
Sim, o Gouveia. Muito subjetivo e relativo. Gouveia. E sim, e Nai, quando a gente começa a colocar o nosso perfeito, e aqui eu vou deixar essa pergunta para a Nai, para o Luciano, para o Thiago, para o Ed, quando a gente começa a colocar o nosso perfeito, o meu palco, e colocar ele como base para o seu palco. Até foi uma pergunta que a Lilian fez aqui. Acredito que o perfeito está de acordo com a realidade de cada um, porque aí entra no mapa e território. Quando eu começo a colocar o meu mapa de perfeito no seu mapa de perfeito, o quanto isso é bom? E essa pergunta é para todo mundo aqui. Todo mundo responde dentro dos seus mapas. Olha, Gi, vou começar aqui. Vou trazer para minha área novamente, tá? Para a área de fitness, assim. Eu sou muito extremista às vezes com muitas coisas, e isso me faz um pouco mal, até mesmo para ganhar clientes e tudo mais. Eu fui para uma área que era assim, no pain no gain. Tipo, para treinar é para treinar. Não tinha que conversar, era 30 minutos de treino, falha sempre, que a pessoa sair morrendo, treino de perna, a pessoa sair sem conseguir andar, mas era 30 minutos de treino. Só que aí eu comecei a ouvir as pessoas, os meus próprios alunos, falavam, cara, não é todo mundo, todos os seus alunos aguentam esse tipo de treino? Eu falei, não. Tem gente que já fica imaginando no dia seguinte, puta, vou ter que treinar com a Nayara amanhã é perna. E até quanto isso é bom? Né? E teve um aluno que falou pra mim, não é todas as pessoas que conseguem fazer um treino desse. Eu falei, sim, não é, mas eu tenho. Aí eu achava no meu mapa que todo mundo tinha que fazer aquilo. Porque eu já tenho o meu dentro e eu funciono desse jeito. E eu até então achava que todo mundo funcionava assim. E aí eu comecei a entender, foi por isso até eu falei para vocês do lance do DISC, né? Que cada um tem sua personalidade, cada um tem seu objetivo. Eu tenho aluno meu que detesta fazer revezando exercício. Tem aluno meu que gosta de fazer até a falha. Gosta que eu xingo ele. Hoje você tem que acabar comigo. Você tem que me xingar, tem que... não fala comigo. Tem aluno que briga comigo, que fala palavrão, vai pro outro lado da sala. E tem aluno que se eu falar um a mais, começa a chorar. Já teve aluno que chorou. Então, assim, o que era perfeito para mim? Entende? Então, hoje em dia é assim, eu doso bastante. Eu acho que isso me ajudou muito. Com essa sua cara aí, eu teria medo, hein? Com essa sua cara de nervosa que você tem. Imagina! Não tem cara de nervosa não, tio. Eu teria um medo gigantesco. Eu acho o seguinte, até respondendo as perguntas do chat, eu acho que o contexto dessa frase, o feito é melhor do que o perfeito não feito, e o que é perfeito? O perfeito é muito relativo. Essa frase, a gente está falando do mapa do cidadão que está vivenciando essa frase. A gente tem o pressuposto de que o mapa não é o território, mas a gente também complementa que para as pessoas, o mapa delas é o território delas. Então, assim, é ela se cobrando no perfeito dela, né? É relativo entre pessoas, mas para ela sabe o que é perfeito. Então, enquanto ela não atinge aquilo que ela julga ser perfeito para ela não se permite dar esse primeiro passo. Quando a gente está pensando nessa relativação do perfeito. Então, é o perfeito individual de cada um. E é esse perfeito que ele tem na mente dele como sendo a definição de perfeito que o bloqueia de à frente. Chegou a hora, Nayara, eu acho, da gente colocar aquele vídeo motivacional que você mandou, antes da gente prosseguir, então. Legal. Para a gente começar a debater em cima do vídeo. Eu vou colocá-lo aqui, então, compartilhar ele com vocês. Prestem muita atenção no vídeo, que vem mensagens interessantíssimas por aí. Deixa eu colocar aqui para compartilhar o som também, que nós queremos ouvir. Se de repente não estiverem ouvindo, dê um feedback para eu saber que não estão ouvindo. Eu vou dar o play agora. Deixa eu minimizar essas telas aqui da frente. Deixa eu habilitar o som do YouTube. Play. Perfeito. Isso não quer dizer que as coisas tenham que ser mal feitas, pelo contrário. Eu acho que a gente sempre tem que fazer um esforço para entregar o melhor que a gente puder. De situações em que você se compromete, eu acho que a gente sempre tem que fazer o melhor possível, mas a questão não é essa. A questão é buscar a perfeição. Qual que é o risco de você buscar a perfeição? É de você ficar correndo constantemente atrás de uma coisa que você nunca vai encontrar. Porque, por definição, o ideal não existe. O ideal ele é uma ideia.
bom, eu não comecei porque eu não me sinto preparado para fazer aquilo que eu planejo. Eu ainda acho que eu estou imperfeito demais, eu estou vacilão demais para começar algo que eu tanto sonhei. Então eu vou adiando, na semana que vem eu faço, no ano que vem eu faço, daqui a 3 anos, eu vou esperando o momento ideal para começar, e quando esse momento ideal chegar, quando eu perceber que realmente eu já estou dominando 100% aquilo que eu quero fazer, então eu começarei. Mas o que acontece é que em todas essas pessoas, podem até haver algumas exceções, mas quase que no geral, todas elas estão esperando o momento certo, mas o bendito momento certo nunca chega. Se você ficar observando o vento, se você ficar observando a nuvem, se você ficar observando o tempo, você jamais fará alguma coisa. Se você ficar esperando condições ideais, momentos perfeitos, preparação 100%, você não sairá do seu lugar. Esse tipo de mentalidade, na verdade, ele não te manda para frente, ele te manda para trás. Essa mentalidade, ela evita que você alcance aquilo que você pode alcançar. Muita gente deixando de fazer as coisas, deixando de criar os seus projetos, porque elas querem que isso seja perfeito. As coisas não vão ser perfeitas. E é muito melhor você entregar alguma coisa real, que embora imperfeita, existe no mundo e que vai te ajudar a mover o ponteiro para frente das coisas que você quer fazer, do que você ficar sempre buscando aquela perfeição que dificilmente você vai encontrar. É muito importante que a gente crie as coisas, que a gente coloque essas coisas no mundo e que a partir desse momento você vá melhorando. Porque o próprio processo de você lidar com aquilo, de você lidar com as expectativas, é também um processo de aprendizado e de crescimento. Feito é melhor que perfeito, principalmente porque o perfeito dificilmente vai existir. O melhor jogador não é aquele jogador que tem as melhores cartas do jogo. O melhor jogador é aquele que vence o jogo com as cartas que tem. Pare de esperar uma vida perfeita para você transformar a sua vida na melhor vida que você pode viver. E para você transformá-la na melhor vida que você pode viver, transforme ela a partir do momento que você está, da forma como você está e com todas as armas que você tem. Porque eu tenho certeza que a sua vida será linda se você quiser, de onde você estiver. Feito é melhor do que perfeito. O feito, de alguma forma, ainda assim será melhor do que o perfeito que apenas ficou dentro da mente. Comece a agir. Todas as condições de que você precisa para fazer o que quer já estão com você. Não exija da vida qualquer outro tipo de condição extra. Há muitas pessoas com muito menos condições que você e que estão realizando coisas bastante grandes. Está na hora de começar a agir. E o momento é este. Uau! Que maravilha! Sensacional esse vídeo, sensacional. Ô Thiago, antes de entrar nos comentários desse vídeo, né, que vários insights aqui, só para reforçar o que você disse antes do vídeo, né, eu percebi que o pessoal está muito focado na palavra perfeito, né, e eu acho que eu até deixei no comentário, acho que eu mandei para todos, é que perfeito realmente é subjetivo e relativo, né? Tipo, é a mesma coisa de algo que eu estava conversando com a Gisele esses dias, né? A vida ideal é a mesma coisa, a vida perfeita para cada um é diferente. Uns gostam de morar em Copacabana, outros gostam de morar na roça, né? Uns gostam de ter muito dinheiro, outros gostam de ter pouco dinheiro. Então, quando ter dinheiro eu vou fazer, quando ter tal situação, quando ter ferramenta e tal. A questão não é o perfeito. Eu acho que só para deixar reforçado isso, a questão não é em busca da perfeição. A gente está falando em busca da ação. Eu acho que é só para deixar claro isso para os participantes que estão ouvindo, que estão participando, que a questão é a ação. Que perfeição mesmo, de que for esperar a perfeição, como vocês bem colocou aí, como bem falou no vídeo, né? Não existe perfeição. Né? A perfeição é muito relativa e subjetiva. Acho que alguém deixou isso bem claro. Eu gostei muito dessas duas palavras, relativa e subjetiva. Né? E eu acho que era isso que eu tinha para falar a respeito da palavra do Thiago, quanto do vídeo em questão. E, Luciano, o quanto
essa busca pelo perfeito é uma forma de, ou pode ser, né? Claro, pode ser uma forma de autossabotagem do indivíduo. E vamos lá. Antes de falar disso, eu quero complementar só uma coisinha do que o Ed falou, e aí eu vou entrar nesse tema, que era uma coisa que eu estava para comentar aqui. O perfeito, ele é tão subjetivo que ele está preso ao que você conhece hoje. Se você chegar para mim e falar assim, Luciano, eu quero um computador perfeito, eu vou pegar o meu computador e eu vou te entregar, porque ele roda tudo que eu preciso. E para mim ele está perfeito. Só que aí eu não sei, talvez que exista um processador melhor, que exista mais memória RAM, talvez eu nem saiba o que é memória RAM, o que é HD, o que é placa de vídeo, que tem uma placa de vídeo melhor, pior que tem tela melhor, pior que tem teclado melhor. Eu não sei nada disso, talvez. E se eu não souber nada disso, eu não vou saber que existe algo melhor para ser feito e que o perfeito não está aqui, que ele está aqui. Então, isso é só para trazer e deixar tentar esclarecer um pouco mais que o perfeito realmente ele é tão subjetivo e tão relativo que dentro de você ele vai mudar constantemente. Quanto mais você estudar alguma coisa, mais você vai descobrir que tem mais coisa dentro daquele assunto e mais você vai descobrir que você está ainda mais longe da perfeição, apesar de já estar melhor do que ontem. Então, se você ficar esperando o momento exato da perfeição, você nunca vai entrar em ação. E sem a ação, você nunca vai se aproximar da perfeição. E aí você vai ficar num ciclo onde você fica parado ou num ciclo onde você está evoluindo. E aí, trazendo isso para o bloqueio da pessoa, eu acredito que, assim, o maior problema, a gente tem dois, vou dividir em duas partes, mas a explicação é básica. Se eu quiser usar a roupa, vou pegar um caso aqui da Nike, da parte de atleta, um bodybuilding, que tem 120 quilos, usa tamanho extra G de camiseta. Se eu, com os meus míseros 67 quilos, pegar uma camiseta dele e vestir em mim, vai dar certo? Não. Vai ficar largo, vai ficar estranho, vai parecer que eu sou mais magro do que eu sou, eu vou ficar muito feio. E agora vamos pro inverso. Se eu quiser arrancar minha camiseta e enfiar num bodybuilder de 120 quilos, o que vai acontecer? Minha camiseta vai rasgar, vai estourar. Não vai dar certo. E isso, o que eu tô querendo explicar dessa forma mais simples? Eu tô querendo trazer o mapa da pessoa para mim. Eu peguei o que tá servindo para a pessoa agora, no mapa dela atual, tô tirando dela e colocando em mim. Não vai servir. E em segundo caso, eu estou projetando o meu mapa, o meu estado atual, o meu recurso atual para a pessoa. E por que que isso trava tanto? Porque quando a pessoa está parada e ela está almejando algo novo, ela está focada no que ela quer. E tá ótimo. Realmente você tem que isso. Você tem que olhar para o que você quer. Mas quando ela olha para o que ela quer, ela olha também para quem já está lá. Então, um cara que quer uma Lamborghini, vou estourar, vamos lá para os altos patamares, uma Lamborghini Urus, 2,5 milhões de reais. Eu vou olhar para quem tem uma Lamborghini Urus. Legal. O cara que tem uma Urus, ele tem uma mansão, ele tem um jatinho, ele tem 3 empresas, ele faz isso, aquilo, viaja 5 vezes por ano, tal. E aí eu vou me colocar no mapa dele, eu vou assim, para eu ter a Urus, eu tenho que fazer tudo aquilo. Eu vou simplesmente não posso fazer tudo aquilo, logo eu não posso ter Urus, então eu não vou nem começar a trajetória. Só que você está esquecendo que o cara está lá no topo da escada dele. E lá no começo, talvez ele estivesse pior do que você. E o que ele fez? Ele fez o que ele podia, ele se colocou em ação. E aí quando você se coloca em ação, você vai subindo degrauzinho por degrauzinho, degrauzinho por degrauzinho, se aproximando da perfeição, que você nunca vai alcançar. Isso eu já vou dizer de antemão. Se você falar assim, eu sou perfeito, eu alcancei, eu vou achar que tem algo de muito errado com você. Ou você descobriu a resposta para a humanidade aí e precisa compartilhar com a gente. Então, para de colocar o seu mapa na pessoa. Quando você for transferir o seu mapa para a pessoa, olhe o mapa dela, vê os caminhos que se cruzam, vê o que dá certo de encaixar e transcreva, traduza o seu mapa para a pessoa. Então, o que eu estou fazendo aqui é buscar, de alguma forma, traduzir o meu mapa para vocês. Talvez eu consiga, talvez eu não consiga.
Para algumas pessoas eu vou conseguir mais, para outras pessoas eu vou conseguir menos. E essa é a grande sacada da vida. Não é porque alguém já faz que você não pode fazer. Porque você pode falar a mesma coisa que a pessoa, só que com as suas palavras. E você vai estar sendo tão perfeito quanto ela. Porque você vai atingir alguém que ela não atinge. Então, se você começar a abrir muitas essas frases, esses conceitos que a gente está trazendo, a gente tem dentro de uma frase só horas de conversa. Porque dentro delas é aquilo que eu falei. Cada vez que a gente adicionar um contexto, a gente está interferindo em todo o resto. E a gente está mudando o significado do conjunto completo. Então, se fosse para resumir tudo que eu comecei a falar aqui, se você está estagnado, se você tem um objetivo, se você quer mudar de algum jeito, ou você quer fazer algo, só faça. Pegue como inspiração a história, não o ponto final de quem já alcançou o que você quer. Então, se você quer uma Lamborghini Urus, pega a história de quem saiu do zero e foi até a Lamborghini Urus, não o estado atual dela. E aí você vai ter o mapa dela. Traduza o mapa dela para a sua realidade e faça como você pode, até que você tenha condição de fazer melhor. E aí talvez você chegue na Urus, talvez você chegue acima dela. Quem sabe a hora que você tiver essa condição de ter um carro melhor aí. Entendeu? Então, se molde, se adapte. Adaptação é a chave de todas as resoluções de problema e a chave de todos os maus ao mesmo tempo da humanidade. A gente se adapta. E por se adaptar, a gente sofre. E por se adaptar, a gente é feliz. Tá? Então, simplesmente use ao seu favor essa habilidade extrema que você tem. Se adapte. Comece e se adapte no meio do caminho conforme você for evoluir. E aí quebra, chuta o balde e vai que é sua, Tafarel. Perfeito, Thiago. Muito legal, Luciano, que você trouxe aí. Eu vou ter que sair daqui a pouco, então quero dar minha última contribuição aqui para essa resenha maravilhosa. Como hoje é dia 13 de julho, dia do rock, o Titãs tem uma música que chama Não Espere Perfeição, que todos saiam daqui e vai ouvir essa música do Titãs. Não Espere Perfeição, é uma música bem legal, que diz muito o que a gente comentou. Nayara, parabéns. Gisele, eu passo para você daqui a pouco. Eu agradeço. Obrigada, Thiago. Gente, dentro desse caminho do perfeito, o perfeito ele é algo que não existe nem para quem é o perfeccionista, porque é algo projetado, é algo relativo, é algo subjetivo, é um futuro muito inatingível. É um campo de sonho praticamente inatingível, né? E aqui eu trago mais uma parte que é o comparar o seu bastidor com o bastidor do outro, porque é isso que o Luciano falou agora há pouco, de a pessoa tem uma Lamborghini, então eu tenho que estar lá. E muitas vezes a pessoa olha para aquilo e fala assim, mas eu não sou bom nisso. Tem um memezinho, uma chargezinha, que é uma pessoa tocando piano, e aí a outra diz assim, você não é bom nisso. E a pessoa responde, e se eu não fizer, eu nunca vou ser bom nisso. E gente, de verdade, eu falo isso e eu me arrepio, porque, de fato, às vezes a gente é tão criticado por papai, mamãe, coleguinha, professora da escola, e vai sendo criticado uma vida por pessoas que vão dizendo assim, você não é bom nisso. E aqui eu fui uma das pessoas que... Eu nunca ouvi você não é bom nisso, mas eu já fui uma pessoa muito perfeccionista. Para quem não acompanhou a nossa live aqui, eu virei apresentadora do programa hoje, menos de 5 minutos antes da live. E há 2, 3 anos atrás, eu jamais teria feito isso. Como o Thiago falou aqui, do J, do P, eu era um J muito alto, eu teria bugado, espanado a porca, saído correndo e chorando. Porque para mim, o perfeito seria ter preparado o texto, ter conversado, ter visto. Agora, não, vamos embora. É o que tem para hoje, porque eu aprendi com outras pessoas como é que faz, né? Então, às vezes a gente vê que o Thiago, que chega com essa desenvoltura, que fala e vem para o grupo, não sei o quê, mas às vezes a pessoa não sabe que ele já tem 13 anos aí de podcast na vida, em que ele foi aprendendo, modelando
ele foi desenvolvendo uma técnica. E, Nai, aqui eu te pergunto, quantas pessoas querem chegar lá na academia, por exemplo, que é o seu ambiente maior de trabalho, ver o cara lá levantando aquele peso super grande, a pessoa não aguenta nem o halter de 1 quilo, mas ela quer fazer aquilo que o outro está fazendo, porque é aquele sonho, é chegar lá. E o que você fala para essa pessoa? Continua treinando ou você já joga aquele peso grande nas costas dela para que ela se frustre e não consiga fazer aquele papel? Olha, você sabe que é um pisar em ovos, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente, na nossa área que eu digo, né? Ao mesmo tempo que você quer motivar aquele aluno, você tem que tomar cuidado, porque você pode, por exemplo, passar não sei quem conhece, levantamento olímpico, né? Que o pessoal joga o peso lá pra cima. A pessoa acha lindo aquilo, tal, mas tem todo um preparo, toda uma técnica. Olhando, parece que vai quebrar o braço da pessoa e tal. Meu, tem todo um processo, né? Demora. Eu treinei aí, tipo, pelo menos uns 2 meses só com a barra para poder conseguir colocar carga e pegando aos poucos. Porque eu queria já também meter carga naquilo ali. E, assim, para a pessoa não... Tem toda a parte, né, fisiológica, a pessoa não se lesionar e tudo mais. Então, você tem que pôr isso na cabeça dela. Por aqui, falta melhorar isso. O glúteo médio tá fraco, o joelho é valgo, aquela coisa toda. Então, você tem que ter um preparo para isso. E tudo que eu falo, se você tem um argumento a ser apresentado, a pessoa ela vai te ouvir. Se ela te procurou ali, é porque ela acreditou, em algum momento ela acreditou em você e achou que você iria ajudá-la, né, de alguma forma. Então, assim, eu falo pra pessoa, você vai chegar lá, vai passar por isso, por isso e por isso. Ou, você quer chegar lá, você pode se machucar, se lesionar. Igual o CrossFit, por exemplo, né? O CrossFit é uma ótima ferramenta, eu acho muito bacana, mas é aquela coisa, as pessoas elas querem, é uma disputa constante no CrossFit. E aí a pessoa acaba se lesionando porque ela quer pegar mais peso do que ela aguenta, é muito técnico. Então, se você não chega do começo, fazendo todas as partes certinhas, do início ao fim, você vai se lesionar. Então, é isso que eu falo para os alunos, tudo tem seu tempo, né? Exato. Lu. E quantas pessoas que chegam na terapia querendo algo que é impossível, e quando eu digo algo impossível, porque lá naquele campo do perfeito quase que inatingível, e que você precisa dar uma regulada na rota. Eu tenho dentro do meu processo, o primeiro passo de tudo é uma ligação, onde eu ligo para entender o que a pessoa quer antes de eu começar qualquer pretensão a tratamento. Porque muitas vezes ali nessa ligação, antes mesmo de eu ver o rosto da pessoa, ou ao vivo, digamos assim, não precisa nem ser fisicamente, né? Pode ser através de um Skype, como eu faço tratamento, eu já não faço tratamento com ela. Por quê? Porque tem gente que chega exatamente nesse ponto, da pessoa querer o perfeito que não existe. Um dos casos mais comuns, eu tenho problema com estudos e eu fiquei sabendo que a hipnose melhora a memória. Eu quero desenvolver memória fotográfica. Quantas sessões eu preciso? Cara, essa pergunta de N maneiras diferentes que eu já recebi. A pessoa quer uma memória perfeita, que seria fotográfica, ela lê uma vez e nunca mais esquece, para só então ela passar no vestibular, só então ela passar no concurso, só então ela ir bem na prova, só então ela conseguir estudar. Até lá, dane-se, não vou nem estudar porque eu ainda não tenho a memória perfeita, eu ainda não tenho uma memória fotográfica. E a hora que eu chego para essa pessoa e explico o que é uma memória fotográfica, que existe com pontos negativos, ela fala para mim, não é possível que exista pontos negativos em ter uma memória fotográfica. E ela ainda quer ter. E aí a hora que eu falo que a hipnose não tem jeito, ela fala assim, como assim? E ela cancela, fala, beleza, não quero. E é uma pessoa que continua procurando essa mesma resposta. Porque ela encontrou ou não aqui, ela acha que ela só não achou ainda o pulo do gato. Não, ainda falta o pulo do gato para eu desenvolver essa memória. E aí eu vou conseguir. Porque eu já ouvi falar que teve uma pessoa que passou em medicina que ela tinha essa memória fotográfica. E aí ela passou fácil.
Teve 10 milhões de pessoas no Brasil, no estado de São Paulo, que passaram em medicina. Uma tinha memória fotográfica. E ela quer a perfeição dessa uma para fazer, no lugar de fazer com o que ela tem. E aí a gente vai para outros âmbitos também. Eu quero ter uma noite perfeita, eu quero me recuperar 100% em 1h30, porque se eu dormir mais do que 1h30, eu não vou conseguir produzir o suficiente para o que eu quero. E aí você vai ver o dia da pessoa, ela dorme lá só 6, 7 horas por dia. A hora que você vai ver o dia dela, ela não faz nada no dia, porque ela ainda dorme demais, então ela não pode começar a fazer. Então, às vezes, no consultório, a pessoa chega querendo algo extravagante, ou pior, eu falo, do que alguém que quer algo extravagante, porque a hora que quebra a cara, ele vai pro realismo. É uma pessoa que ainda não faz porque ela acha que falta uma coisa, e não é extravagante. É uma coisa irreal, mas é extravagante. Ela não quer algo impossível, que é uma memória fotográfica. Ela quer dormir 1h30 e produzir o resto do dia. É real? Não é real. Vai acontecer? Não vai acontecer. Mas ela só vai fazer se fizer isso. E aí eu sinto em te dizer, você não vai ter sucesso em nada que você for fazer. Desculpa, não costumo ser tão duro, mas você. Por quê? Vamos para o âmbito da academia. Tenho certeza que você chegou para Nayara, eu não faço porque eu não tenho patrocínio de uma marca de suplemento. Eu não faço porque nenhum canal grande chegou para me patrocinar para eu poder ir competir como fisiculturista. Eu não faço porque o Brasil não me ajuda, atletas. O Brasil não dá suporte para atletas. Um atleta de seleção brasileira não ganha vida treinando para a seleção brasileira. Fala, mas você não queria ser atleta? Você vai deixar parar por tão pouco? Porque você ainda não tem uma coisa? Você acha que aquele atleta que ganhou o top dos tops dos campeonatos de fisiculturismo, que ganhou a Olimpíada, você acha que quando ele começou ele já tinha tudo aquilo? Ou você acha que ele começou muitas vezes treinando na quadra de uma praça da cidade dele? Começou ali com um professor que ele não tinha talvez nem condição de pagar, que ele foi lá, fez uma troca, igual eu já vi casos de atletas, que a mãe ia lá, conversava, oferecia o serviço para o professor ensinar o filho gostou e progrediu. Não existe quadro perfeito. Você acha que o quadro perfeito é você estar no lugar de quem já conquistou, mas na hora que você chegar lá, você vai ver que ele não está perfeito. Não, Luciano, impossível. Vou dar um exemplo besta. Hoje, você talvez não grave vídeo, não importa o que você trabalhe. Se você gravar vídeo, você vai melhorar isso, tá? A gente sabe que a internet está tomando conta de todas as áreas e conforme você grava vídeo, é uma ótima distribuição dentro da internet. O que a gente está fazendo aqui é vídeo. A gente está gravando vídeo aqui. Então, talvez você não grave porque você não tem um celular top de linha. Você tem um celular bem vagabundinho aí de R$200. Aí você fala assim, eu preciso de um celular de R$500 para eu gravar vídeo. Aí você compra o celular de R$500. Aí você descobre que tem um de 800. E aí você precisa do de 800. E depois você vai precisar do de 1.000, depois do de 1.500, depois do de 2, depois do de 3, depois do de 4 e tem celular de 10.000. E a hora que você chegar no celular dos 10.000, você vai falar assim, putz, mas você sabe que eu preciso de uma câmera top? Aí ele vai para câmera. E câmera, meus amigos, tem câmera de mais de $100.000. Que aí é coisa de cinema. Imagina até você ter os $100.000 para comprar uma câmera para você gravar um vídeo. Aí você vai descobrir que você não tem computador para processar aquele vídeo. Então imagina quando que você vai chegar na perfeição. Quando que você vai ter recurso suficiente para ter a perfeição de um estúdio de Hollywood. Que a cada dia lança coisa nova para melhorar. Nunca. Então, no consultório a pessoa quer isso. Ela quer estar naquele último nível. Então ela chega pra mim e fala assim, eu quero emagrecer igual eu já tratei 60 quilos. Quando? Esse ano. Mas, tem 2 meses esse ano. Você quer emagrecer 30 quilos por mês? 1 quilo por dia. Tranquilo. Fala assim, vai fazer a cirurgia, que nem assim que você vai conseguir. É irreal. A pessoa não quer o resultado progressivamente. Ela não quer viver a história. Ela não quer aproveitar o caminho, ela não quer se adaptar. Ela não quer ser imperfeita para se aproximar de ser perfeita. Ela quer ser perfeita de início. E não rola. Você tem que ser imperfeito. É só errando que se aprende, é só falhando que se conquista, é só sendo imperfeito que você caminha para a perfeição. E aí eu acredito que esse talvez seja um dos piores maus que tem na sociedade. Porque às vezes a pessoa chega também, que já aconteceu pessoas que conversam comigo tempos dentro do Instagram,
demoram 6, 7 meses para procurar saber o que é a hipnoterapia, sabendo que a hipnoterapia pode ajudar porque elas achavam que ainda não precisavam. Mas é uma pessoa que já está, às vezes, com pensamento suicida, crise de ansiedade, crise de pânico, não trabalha, está com remédio, e fala assim, mas ainda não estou tão mal. Não estou tão mal assim para arrumar, nem precisa. E aí um dia que cai a ficha, vira e fala, meu Deus, passou o tempo. Por quê? Porque ela estava querendo um momento perfeito. Se ela se preocupasse em cuidar da saúde mental lá no começo, quando surgiu o primeiro ciclo de depressão, ela talvez não precisaria nem ter entrado nos remédios. Se você tivesse se preocupado em fazer um treino de educação física quando você ganhou os seus 3 primeiros quilinhos, hoje talvez você não precisasse sofrer numa academia, numa dieta, para conseguir abaixar o peso para depois ver como fica a estética se ainda tem solução, se não vai ficar com a pele flácida. Então, quanto antes você começar, antes de chegar no ápice, eu só faço quando estiver nesse ponto, faça. A gente tem aí prevenção, começa e só vai, que é sucesso. Eu acredito que esse seja um ponto que chega bastante. No consultório eu tentei levar para as outras áreas também, para não ficar, porque às vezes a pessoa não vai se identificar com o caso de consultório, mas tem casos de perfeccionismo aqui que eu já tratei que são loucos de ver o que a pessoa fazia para ser. Nessa pegada. Ela estava perfeita, ela tinha um passo a mais, ela ia para um passo a mais, e nunca chegava. Né? Cara, sensacional a sua descrição de extravagância. E Ed, bora lá. Então, eu queria falar sobre... A gente está falando muito do ponto antes da barreira, né? E tem pessoas que têm crença de que realmente não vai conseguir porque, em vez de modelar, compara. Qual é a diferença? Modelar é você se inspirar numa pessoa, comparar, você achar que é menor do que ela, né? E aí tem as pessoas que arrumam desculpas, né? Eu até ia perguntar isso para a Naya, depois, se quiser responder, fique à vontade. Quantas pessoas arrumam desculpas que, na verdade, são justificativas para corroborar aquela crença de que ela não vai conseguir. Tipo, eu não consegui por causa disso, não consegui porque eu não tinha câmera de 100 mil. Eu não, que nem usando o exemplo do Luciano. Eu não consegui por tal coisa, não consegui. E aí eu estava me lembrando, né, eu sou um contador de história, da época que eu jogava futebol no meu bairro, na minha infância, né? Eu era um dos melhores, mas sempre quando chegava um melhor, né, eu sempre tinha aquela inveja saudável, né? O que é inveja saudável? É modelar, né? Poxa, se esse cara consegue fazer tal drible, por que eu não consigo fazer? Se esse cara conseguiu fazer tal coisa, por que eu não consigo fazer? Como esse cara aprendeu? De que forma ele aprendeu? O que ele teve que fazer? Teve que treinar? Eu vou treinar. Ele consegue fazer, até perguntar isso usando a questão dos pesos, para a Naya, até contextualizando, se o cara consegue levantar 100 quilos, eu não consigo levantar 20. Mas eu vou levantar 15. Daqui uns dias eu levanto 20, 25, né? E aí surge também a questão do imediatismo, né? Eu quero, se o Luciano fez 27 cursos, eu estou no meu terceiro. Eu já quero ter 27 cursos. Para quê? Né? Para que não tem necessidade. Eu perguntei isso, tive a curiosidade de perguntar isso para o Luciano. O Luciano é meu irmão, meu amigo. Luciano e tal. Não, Ed, não precisa. Faz o do Crash, faz o do Pyong. Poxa, tá bom, tá perfeito. Se eu soubesse. É isso que... tem uma frase, eu quero fechar com essa frase, que o mestre falou. É uma frase, é uma citação de uma citação. Alguém deve ter falado isso lá atrás e o mestre falou. Ele diz o seguinte: eu trabalhei 18 anos para ser reconhecido do dia para a noite. Ou seja, tem pessoas que acham que caiu de paraquedas, o sucesso caiu de paraquedas, mas não sabe a história. Bruno Marrone, vai conhecer a história do Bruno Marrone. Ele ficou famoso com Dormir na Praça. Os caras tinham 20 anos de carreira, comendo um pão que o diabo amassou, trabalhando e tal. Aquela velha historinha de querer sempre ver a pessoa quando a pessoa chegou no sucesso, é verdade. Ninguém vai querer saber o que a pessoa passou, que é sempre o que ela tem, como ela conseguiu. E aí sempre tem a questão da crítica, né? Até para linkar e já fechar aqui, porque que nem o Luciano falou, acho que esse assunto dá uma live de umas 5, 6 horas. Tem a questão da crítica. Poxa, se a Gisele sabe tudo isso aí porque o marido dela também é PNL, porque o ambiente dela proporcionou isso para ela, porque tal coisa. Tipo, é uma crítica, tipo assim, projetiva. Você está projetando no outro uma negação que você tem,
uma frustração que você tem no outro. E aí a inveja mesmo, né? O Luciano sabe tudo isso porque ele fez 27 cursos. Mas não se pergunta por que ele fez 27 cursos. Como foi o primeiro? Como foi o segundo? De que forma foi? Como foi? Cara, vamos pegar a coisa que é para agregar, para crescer, em vez de destruir? Vamos pegar os pontos para construir? Então, eu sempre digo, a pessoa que é especialista em dar desculpa nunca vai sair daquele círculo, nunca vai crescer, sempre vai ficar ali dando desculpa, porque eu não posso, porque eu tô velho, porque eu tô pobre, porque eu tô gordo, porque eu tô magro, porque eu tô isso. Cara, vai e faz. Vai e faz. Sim, na live do Thiago, em que ele falou sobre ansiedade, ele falou sobre as historinhas que a gente conta, né? As historinhas que a gente fica ali mandando bala. Então, existem as historinhas de verdade. Eu lesionei o joelho, então eu não posso carregar peso. Mas não pode carregar peso nenhumzinho, não tem nenhum exercício na academia que você pode fazer. Agora você está entrevado na cama. Não, eu posso. Então, às vezes na clínica, que a gente está conversando ali com o cliente, só numa conversa a gente começa a desmontar essas crenças dessas historinhas que ele vai contando, e até para que ele entenda que às vezes o que ele está projetando, que é o que ele quer lá no futuro, não é que é inatingível para ele, às vezes é inatingível para qualquer pessoa, né? Nai, aqui eu vou abrir o microfone para você, para as suas considerações finais, o seu encerramento e também falar do seu projeto, do seu WhatsApp, do WhatsApp não, gente, a não ser que a Nai queira, do Instagram. Fala um pouquinho também o que você faz, como que você trabalha com o seu público. O microfone é seu. Tá bem. Eu trabalho atualmente como personal trainer, né, Gi, aqui em São Paulo. Trabalho no Cidade Jardim, ali na Riboc, não sei se o pessoal conhece. Trabalho também em condomínios, dando aula em condomínios ou em praças também. Trabalho com exercícios mais personalizados mesmo. Tento focar na personalidade também do aluno hoje em dia, né? Com um pouco de conhecimento que eu tenho aí sobre personalidades. Mudei bastante o meu conceito. Meu Instagram, no caso, é Nayara Vieira, personal. E atualmente eu estudo hipnose, aplico em alguns alunos, nem todos ainda, que eles estão conhecendo e tal. E assim, eu quero que eles me peçam, né? Então, os que pedem relato, alongamento e tal, e a gente tem um lugar bacana para poder aplicar, eles super gostam disso e acharam, até pedem, né? Tem dias, não, só quero fazer uma hipnose hoje, tem como fazer aquele olho pesado? Então é isso. Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, agradecer a vocês por compartilhar comigo, por compartilhar com a galera. E é isso. Obrigada. Gratidão pela sua participação, Luciano. Suas considerações finais, fala o seu Instagram para a galera, seu site, como que te encontra? Bom, minhas considerações finais são assim. De uma frase você tira um amontoado de textos e textos para explicar, criar contexto para aquilo. E se você está achando que isso não tem nada a ver com hipnose, muito se engana você. Isso tem muito a ver com a sua trajetória dentro da hipnose. O que o Ed falou é verdade, tenho quase 30 cursos? Tenho. Se você olhar no meu Instagram, você vai ver 2. Porque são os únicos 2 que eu acho que se você fizer ele, você vai estar no mesmo nível que eu. E se bobear, dependendo de como você conectar as ideias da sua vivência, você vai estar num patamar completamente diferente, acima de mim, anos da frente. Então, não é necessário fazer 1000 coisas, é necessário começar, tá? E eu vou além disso. Você entendendo isso daqui, você está entendendo um pouquinho como a mente humana funciona. A partir do que a gente conversou, implicitamente aqui a Gi trouxe vários conceitos de PNL, eu trouxe vários conceitos de mente humana, a Nai trouxe várias crenças de quem não começa, de quem coloca, e tudo isso é sobre mente humana, então, consequentemente, é sobre hipnose, sobre hipnoterapia que dá para se adaptar. Se você não encontrou isso, reassiste quantas vezes você precisar para encontrar isso, que eu tenho certeza que você vai conseguir usar em consultório, e não é esporadicamente, não. É usar com constância dentro do seu consultório. Talvez não em todos os casos, porque nem todo mundo é igual.
mas que você vai conseguir usar em uma boa parte, você vai. Se quiser entrar em contato, procura meu Instagram lá, eu costumo responder todo mundo que eu consigo, então se você tiver dúvida, quiser bater um papo, trocar uma ideia, seja sobre hipnose, seja sobre tratamento, não, só vou chamar o Luciano se eu precisar de tratamento. Não, tem muita gente que me procura para saber sobre hipnose, que quer começar na carreira e não tem problema nenhum. Eu tenho a disponibilidade de tempo, eu tenho o maior prazer em responder, eu amo falar disso, não é brincadeira, então eu falo o dia inteiro sobre isso. Se você olha meu celular, cada pouco eu estou mandando mensagem para falando sobre isso. Então, entra lá, acha Luciano Hipno, você acha lá, vai ter minha fotinha lá. Não é a pessoa mais bonita do mundo, mas você vai achar a fotinha lá e lá a gente bate um papo bem bacana. Eu acho que é a pessoa mais bonita do mundo, por dentro e por fora. A gente aqui é tudo apaixonado pelo Lô, desde que... O galã da resenha, falar isso ao vivo para ficar gravado. É isso aí, o galã da resenha, perfeito. E sim, tudo isso se encaixa muito, como o Luciano acabou de falar, dentro dos nossos consultórios, daquilo que está ali acontecendo, das clínicas em que as pessoas atendem. Lembrando que na próxima quarta, esse assunto não morre não. A gente vem com um convidado assim, super especial, uma pessoa que nunca apareceu por aqui, né, Ed? Que vai falar sobre autoconhecimento. Então, vai vir um tema aqui junto que também é muito utilizado dentro dos consultórios, dentro das salas de atendimento de cada um de nós. E antes de encerrar aqui, eu quero falar sobre a Vaca Voa, que é o nosso patrocinador aqui do Andrei, que faz as artes, aquelas artes fantásticas que a gente usa nas nossas postagens do Instagram. Aqui fica nosso agradecimento ao Vaca Voa. Para quem quiser conhecer o trabalho deles, também contratar o serviço, vocês os encontram lá no Instagram, @vacavoa, pode falar com o Andrei e com toda certeza você vai ficar muito feliz com o resultado que você vai ter. Nos vemos na próxima quarta-feira, na nossa próxima live, e eu desejo para cada um de vocês um excelente restinho de noite, para quem está aqui na nossa live ao vivo, e também um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a nossa gravação. E a gente encerra em 3, 2, 1, a hora que o Luciano descobrir como é que encerra.